A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Graça e paz, da paz do nosso Jesus Cristo a todos vocês que estão nos assistindo. Estamos começando mais um programa Momentos com Deus. Um programa que é feito para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, e também somos abençoados através da sua vida. Já quero agradecer o carinho sempre de todos vocês que nos permitem entrar na sua casa. Muito bom. E como a gente sempre diz, o programa de hoje está uma bênção, sim. Vamos ter um programa abençoado. E nós trouxemos aqui hoje para estar conosco, para a gente conversar um pouquinho a respeito da palavra do Senhor. Ele que você já conhece muito bem. Nosso querido e amado pastor João Miranda, que por acaso é meu pai. Seja bem-vindo, pastor João Miranda. Muito obrigado, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Antes eu quero agradecer aí a oportunidade de estar aqui. É sempre muito bom estar aqui, né? Principalmente estar aqui com você, com o Serginho aqui, esse amigão, esse homem abençoado. Também pastor Pedro está ali, tá? Eu quero agradecer a todos vocês por essa oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Quero enviar o meu abraço agora a todos os telespectadores. Que Deus possa te abençoar muito, que esse momento seja muito importante na tua vida e que nós possamos aqui refletir um pouquinho e compartilhar da palavra de Deus, porque é muito importante para a nossa vida. Amém. E o assunto de hoje é maravilhoso. Nós vamos falar sobre perseverança. A gente já falou em alguns programas, mas nunca é demais, né? Falar de perseverança, ainda mais na época que nós estamos vivendo, onde a sociedade é a fase do joga fora, né? É verdade. Não deu certo, joga fora. Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso aí. E eu quero que você fique ligadinho, porque olha, Deus tem muito para tratar conosco. De repente você está aí na sua casa e a sua vontade é de desistir, de voltar atrás, de parar. Não, faça isso não. Deus tem uma palavra para você hoje. Eu tenho certeza que quando terminar esse programa, você vai se sentir mais forte para prosseguir e seguir em frente. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai para um intervalinho rapidinho. Você pega a sua Bíblia aí para você acompanhar com a gente e a gente já volta lendo o texto e falando um pouquinho a respeito. Amém? Então a gente vai, é rapidinho. Vamos lá. Amém. Viu como é que é rápido? Passa rápido, rápido demais. Vamos ler o texto da palavra do Senhor aqui em Colossenses, no capítulo 4, verso 2. É um texto até bem conhecido, né? Muito. Da Bíblia. E a gente vai falar um pouquinho a respeito dele aqui. Ele diz assim, ó: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Texto, nós sabemos que a carta aos Colossenses foi o apóstolo Paulo que escreveu na sua primeira prisão, não foi isso? Em Roma, não é isso? E Paulo traz aqui um despertamento ao povo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito dessa carta. Qual o sentido desta carta? O que Paulo queria falar a esse povo? Por que Paulo escreve essa carta? Olha, Roseliane, quando Paulo ele toma a iniciativa de escrever essa carta, né? Eu costumo dizer que essa carta, né, como eu falo que Romano foi uma carta talvez a mais importante, que nem uma carta, é um tratado, eu falo que a carta aos Colossenses é o textual das cartas de Paulo, né? Paulo, ele aqui ele nos orienta
toda a nossa necessidade para ter um elo com Deus. Né? Para ter ele fala de responsabilidade, ele fala de compromisso que nós temos com Deus, né? Compromisso com Deus e o objetivo que Deus nos trouxe aqui. Né? Como essa carta nos mostra claramente como nós podemos representar Deus, que é a nossa função aqui na face da terra. Né? E quando nós olhamos esse texto da perseverança, eu acho muito interessante, porque a perseverança é a base de tudo. O que é a perseverança? Perseverança é ter a força e a paciência de não desistir. Né? Você ter a força e ter a paciência de não desistir. Porque o que mais acontece hoje é desistência. Não é? Por isso que as pessoas geralmente estão saindo do nada e chegando em lugar nenhum. Né? Por quê? Porque às vezes temos aquela iniciativa de fazer e está empolgado em fazer e de repente nós simplesmente desistimos, pulamos do barco e às vezes nem percebemos que o barco já está tão longe do cais, né, que nós vamos se afogar. Não é? Verdade. Mas você vê que a perseverança, que é a certeza e a mesma paciência, né, de nós assim esperarmos a coisa acontecer, não tirar o que Paulo está dizendo aqui, você não tire o seu olhar do alvo, que é Cristo, você não tire. Pode acontecer o que acontecer na trajetória, na viagem da tua vida, no percurso da tua vida, pode acontecer o que acontecer. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, você vai frisar os seus olhos no alvo, que o alvo é quem? É Jesus, o autor e o consumador da fé. Para quê? Para que nós possamos alcançar o objetivo, né? Objetivo. Na vida material, quantas pessoas não chegam em lugar nenhum? Tudo que eles começam não termina. Né? Se eles começam uma casa, ele não termina. Se ele compra um terreno, ele não termina de pagar e vem diante do tempo. Né? E às vezes ele parte com tanto objetivo, com tanta coisa, com tanta força, e de repente aquela força, ele simplesmente para. Isso acontece também porque as pessoas, não sei se é a geração que a gente está criando hoje, é a geração do imediatismo, tudo tem que ser muito rápido, tem que acontecer muito rápido, as pessoas não querem lutar pelo que desejam, pelos seus sonhos, por aquilo que planejaram, né? Ou acontece ou eu vou desistir, né? Ou as coisas têm que vir muito fácil, não quero ter trabalho. Por exemplo, o senhor esse ano faz 50 anos de casado, né? Graças a Deus. Não foi fácil, né? Não, a dona de Mérica pode explicar isso. Não foi fácil esses 50 anos. Não é fácil. Mas a perseverança, a luta, né? Não desistiu. Se eu disser, porque é o seguinte, o meu casamento é igual ao casamento de todo mundo. Não é? Eu falo que todo mundo é igual, tem defeito. E toda a família é igual, tem problema. Né? Os meus problemas que existem na família, né, graças a Deus, a minha família não é melhor do que ninguém, mas também não é pior. Verdade. Não é? Então, o seguinte, se eu disser para você que nesses 50 anos, alguns momentos não deu vontade de desistir, na minha parte e também da parte dela, eu estaria mentindo. Né? Primeiro, até porque eu não sou diferente de ninguém. Né? E a minha família também não é diferente de nenhuma família. Então é o seguinte, mas o que aconteceu? Nós temos um alvo, nós temos um objetivo. Alcançar, tem que perseverar. Né? Você tem que ter a força, você tem que buscar a força para ter a paciência de não desistir. Né? Porque quantas vezes quando eu volto ao passado, assim, eu começo a pensar no passado, quantas vezes eu penso, meu Deus, se eu tivesse desistido, eu estaria muito mal hoje. Não é? Mesmo porque a gente vê que, há algum tempo atrás, até vi num programa, que a maioria dos casais que se divorciam, eles depois se arrependem, né? Porque às vezes não persistiu, porque às vezes não lutou por aquilo que desejava, ou diante da luta, da dificuldade, não teve forças, não é isso que acontece? O que é perseverança? Né? Nós já falamos aqui a palavra perseverança. O problema que nós temos que entender nessa área é o seguinte, é porque qualquer coisa que você fizer na vida,
Você tem que pensar o seguinte, não adianta você trocar de lugar. Não adianta você trocar de pessoas. Né? O que precisa fazer é você trocar de atitude. Porque é a sua atitude que vai conduzir. Quando você vê que as coisas não estão dando muito certo, o que você tem que fazer? Você tem que mudar as suas atitudes. Isso na vida é tudo. E no texto que Paulo ele fala aí, ele fala uma coisa interessante. Ele diz, perseverar o quê? Na oração, velando dela. A palavra velando quer dizer, você vigiando. Né? Como o quê? Ações de graça. Isto é, você vai perseverar na oração, já agradecendo a Deus. Isso é fé, não é? Exatamente. E outra coisa, paciência. Paciência para esperar. Às vezes as coisas, né, geralmente na trajetória da nossa vida, a gente tem objetivo, mas nessa trajetória acontecem muitas coisas. E essas coisas nos provocam ao quê? A desistir. Verdade. Não é? Nos provoca a desistir. Só o que Paulo está falando. Em vez de você ficar reclamando, não é? Em vez de você ficar lamentando, você já vai agradecendo. Verdade. Por quê? A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos dá uma esperança. Você pega o Salmo 30, versículo 5, parte B do versículo, o que o salmista diz? Ele diz que o choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã a alegria vai chegar. Não é? Você pega o Salmo 126, versículo 6, o 5 ele fala que se você semear com lágrima, com júbilo, você vai ceifar. Não é? No versículo 6 ele diz que quando você vai andando, chorando e semeando a boa semente, aí você vai trazer com alegria os seus molhos. Não é isso? Então é o seguinte, o que ele está dizendo? Não para, não desiste, profetiza bênção na tua vida, crê que as coisas vão acontecer. Porque às vezes nós estamos orando para um filho, às vezes estamos orando para comprar uma casa, às vezes estamos orando para resolver um problema da nossa vida. Porque, Roseliane, o que faz nós desistir não são o que está à nossa volta, é dentro de nós. É a falta de fé, é a falta de convicção, é a falta de certeza. Não é? Nós esquecemos uma coisa, que a Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 2, versículo de número 10, a parte C do versículo, ele diz que você ser fiel até a morte. Ele não diz assim, ó, você fica um dia, a sua fidelidade dura um dia, ou 2 dias, não, ser fiel até a morte, aí eu vou te dar a coroa, né? Dar-te-ei a coroa da vida. Então, a perseverança, ela é um ponto necessário. Não é assim, eu vou optar em ser ou não. Não é isso, é uma convicção. Você tem que ter, ou você tem perseverança, ou você não vai chegar em lugar nenhum. Muito menos nos braços de Deus. E essa confiança em Deus. Algum tempo atrás, foi muito assim repercutida essa notícia, na época das Olimpíadas, né? Uma corrida, e um rapaz que já não estava aguentando mais, eu não sei se o senhor chegou a ver isso na televisão, chamou a minha atenção, chamou a atenção de algumas pessoas também. Esse rapaz estava correndo, o atleta, correndo, e de repente ele começou a ficar muito cansado, e o pai dele, o pessoal começou a chegar perto, o pai dele pula da arquibancada e vai até a pista onde o filho estava, tira todo mundo, agarra o seu filho e leva até a linha da chegada. Olha que coisa linda. Nossa. É assim que Deus faz com a gente, né? Se a gente perseverar, ele não desistiu. Ele estava muito cansado, ele estava se sentindo mal, mas ele pegou o amparo do seu pai. O seu pai falou, não, deixa comigo. Ninguém coloca a mão, quem cuida sou eu que vou levar ele até o final. E é assim que Deus faz com a gente, não é isso? A perseverança agrada a Deus. E se você agrada a Deus, porque nada mais né, além da paciência, porque você só vai ter paciência se tiver fé.
E a Bíblia diz, você pega Hebreus capítulo de número 11, versículo 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, primeiro, creia que Ele existe e é galardoador daquele que o busca. Ele vai te recompensar. Quer dizer, você só vai agradar se você tiver essa fé. Você não pode desistir, entendeu? Essa convicção, essa certeza. Bom, eu vou. Eu não sei o que vai acontecer pelo caminho, mas eu vou. Eu vou e tenho certeza que na hora que eu não... as minhas forças estiver terminando, a força de Deus vai estar na nossa vida para nós alcançar o nosso objetivo. Né? Glória a Deus. A gente tem um exemplo muito lindo na Bíblia, como eu já falei, você deve estar com a sua Bíblia aí, em Mateus no capítulo 15, a partir do verso 21, a história de uma mulher, né? A mulher Cirofenícia, né? Fala um pouquinho a respeito dessa história, porque essa mulher ela tem um grande problema, né? Ela deixa um grande problema lá na sua casa. Jesus está ali nas cercanias de Tiro e Sidom, né? E provavelmente, segundo alguns, Jesus estava assim, um pouquinho afastado para descansar um pouco, né? Mais ou menos isso. E essa mulher, ela vem ao encontro de Jesus, uma grande multidão vinha, e ela vem ao encontro de Jesus. E nesse momento que ela veio ao encontro de Jesus, ela começa a expressar, a gritar atrás dele. Socorre-me, né? Porque ela tinha deixado na sua casa a sua filha com um grande problema. Né? Sua filha estava endemoniada em casa. A primeira coisa que nós temos que entender nesse texto é o contexto do texto, né? Que você vai perceber que o judeu não estava dando a mínima para Jesus. Para você ver uma coisa, o alvo do judeu era outro, das pessoas que estavam acompanhando Jesus, você percebe que não tinha o objetivo correto. Tá? Ele não estava com os olhos no foco, mas aquela mulher, ela veio com o olho no foco. Ela veio já. Tá? Ela ouvia falar, você sabe que Jesus só sai na região de Tiro e Sidom porque ele praticamente foi rejeitado pelas pessoas que estavam ali. E é interessante porque havia um certo preconceito com o povo daquela região, né? Muito. Você vai ver no contexto, você vai ver isso. Havia um preconceito, né? E aquela família, aquela região, ela povoada por uma descendência de Cão, né? Para descendência de Cão que para o judeu não tinha valor nenhum. Uma coisa a gente tem que entender, Rosa, nesse texto, é que quando às vezes você pensa que não tem valor nenhum, Deus está te valorizando. Porque Deus ele vê o que se passa dentro do seu coração. O homem ele vê só o exterior, né? Mas Deus, ele vê o teu interior, ele conhece a sinceridade naquilo que você está fazendo, né? E é interessante que esta mulher, ela deixa o seu problema e vai ao encontro de quem poderia ajudá-la. E ela não desiste diante da situação. Né? A primeira coisa que nós vamos entender é o conhecimento que ela tinha com Jesus, né? Não tinha, naturalmente, ela nunca tinha visto Jesus, mas ela sabia que ele era da descendência de Davi. Mas você pode ver que ela dá logo o grito, Jesus, filho de Davi, querendo dizer, é o Senhor mesmo. O meu alvo é o Senhor, a multidão está grande, mas meu alvo é o Senhor. Isso é um importante. E nós vamos perceber uma coisa, a lição que Jesus deu a todos que estavam ali. Né? Porque Jesus deu todo motivo para aquela mulher desistir, ou não? Com certeza, se você ler o texto aqui, você vai perceber que, primeiro, o Senhor não responde a ela, né? O silêncio de Deus, né? Parece que eu vejo Jó, né? Lá no capítulo 23, versículo 8 de Jó, quando ele fala, eu me adiantei, o Senhor não estava lá, eu me atrasei, ele também não estava. Eu fui para a direita, não percebi. Né? E aí eu fui para a esquerda e não achei. Preste bem, eu estou num deserto. Aquela mulher estava num deserto. E a situação dela era muito difícil, né? Por quê? Aquela mulher, ela era rejeitada por todos aqueles. Eu imagino, na minha cabeça, quando eu leio esse texto, ela andando, gritando, né? Socorre-me, socorre-me. E as pessoas, você fecha sua boca aí que você não tem direito à bênção, não. Você não pode nem chegar perto dele, você não é digna. Mas ela não deu ouvido à multidão. Acho que o grande problema, muitas das vezes que nos leva a desistir, é dar ouvido à multidão, né? É verdade. Que fica lá no seu ouvido, você não vai conseguir, você não pode, você não é isso, você é aquilo, você não tem competência. Isso nos leva a desistir. O cego de Jericó nos deu esse exemplo, que quando a pessoa para de gritar, ele continuou gritando. E quando ele continuou gritando, tem uma coisa muito interessante, filha. É que quando todo mundo está dizendo, não para de falar,
que o homem não vai te dar, é um momento que o homem não vai te dar atenção. A Bíblia diz que Jesus parou. Né? Isso mostra o seguinte, quando você tem um objetivo e você não desiste, quando ninguém parar para você, Deus vai parar para você. Amém. Ele vai parar para te ouvir, entendeu? Por isso que Paulo fala assim, ó, perseverai na oração. E olha, e vela, tá? Vigia para você não criticar, para você não reclamar, para você agradecer a Deus, porque a vitória vai chegar. Né? É importante nós entendermos isso. E você pode ver que os discípulos falou um pouco com desdém, já viu? Ele falou assim, mulher, despede essa mulher. Já estavam cansados de ouvir os gritos, né, da mulher. E é isso interessante, a gente está falando aqui da voz da multidão. De repente você está aí na sua casa, você teve sonhos, fez projetos, e quantas vezes alguém falou, talvez o seu pai, a sua mãe, e você guardou isso no seu coração, você não vai dar em nada, você não vai ser ninguém. Não ouça a voz da multidão. De jeito nenhum. O Senhor tem propósitos lindos. A gente tem que sonhar e deixar Deus realizar o nosso sonho, correr atrás dos nossos sonhos sim, perseverar e buscar. Nós somos capazes, porque quem nos capacita é o Senhor, né? E a multidão sempre vai atrapalhar a gente. Com certeza. Não é? Você pega Marcos 7,32, né? Quando Jesus pega aquele homem que ele tinha um problema, ele era gago e tinha dificuldade de ouvir, não é isso? A primeira coisa que Jesus faz com ele, tirou do meio da multidão. Porque às vezes nós queremos servir a multidão, servir a Deus, né? O nosso alvo é Deus, não importa quem vai falar, quem vai dizer, quem vai aconselhar ou não vai aconselhar. O nosso alvo é Cristo, não é? Porque a vitória está nele, é o caso da mulher. Né? Você pode ver que quando Jesus ele dá uma impressão que ele reprova aquela mulher, ou não? Mas o que Jesus queria ali é dar uma lição para aquela multidão. Porque quando ele fala com a mulher e a mulher chega para o Senhor, socorre-me. E Jesus usou a palavra, não convém pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Ele sabe por que Jesus falou isso? Ele usou a palavra do judeu. Para judeu, aquela mulher era cão mesmo. Né? Mas o mais interessante é a perseverança dela. Né? Ela podia falar assim, igual todo mundo, eu vou embora. Não, ela sabia que a bênção dela está ali. Ela fala, não desistiu. Ela fala, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Sabe o que está querendo dizer? Isso é humildade também, né? Tem isso, né? Essa porque às vezes a gente é meio soberba, não quer me atender, então é problema dele. Vou embora, não quer, não. E começava, e naturalmente, ela poderia pensar, todo mundo vendo, passando, na gira de hoje, pagando esse mico aqui. É verdade. Não é? E ela falou assim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem. Isto é, eu não estou precisando de um prato, não, Senhor. Amém. Eu não estou precisando de um prato. Todo mundo está rejeitando o teu prato aí, ó. Eu não estou precisando. Descuida aí, Deus. Deixa cair. Desculpa, eu estou meio emocionado. Deixa cair uma migalha. Sabe por quê? Eu acredito no Senhor. A minha fé é tão grande no Senhor que eu não preciso de um prato. Como diz o centurião, diga uma palavra só. Não precisa mais nada. Isso me emociona. Ela demonstrou mais fé, talvez, do que aqueles que estavam ali se achavam dignos, né? É verdade. E esse foi o exemplo que Jesus quis dar através da vida dessa mulher para aquele povo. Né? É aquele costume que eu sempre dizia, né? Quem se acha se perde, né? Verdade. Eles achavam que não precisava fazer nada para ter o favor de Deus. Não. Nós temos as nossas obrigações. E uma delas é perseverar na convicção, na certeza, na fé, no alvo. Essa é uma convicção que nós temos que ter. Não é isso? E para receber a bênção de Deus, tem as nossas obrigações, né, para ter acesso às mãos de Deus. Né? Olha, tremendo isso, né? Nós temos que entender que realmente o Senhor tem propósito e a gente não pode desistir. O programa passa muito rápido. Isso que é triste. A conversa passou que a gente nem viu, o programa já está terminando. Mas olha, o que a gente quer deixar aqui para você, não desista dos teus sonhos. Não conte teus sonhos para qualquer um, para quem não sonha com você, né, pastor? Para quem não tem perseverança. Verdade. Vá em frente, siga para o alvo, porque o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas. E para isso eu quero pedir ao pastor que ore pela tua vida. Talvez você está aí pensando em desistir, pensando em parar, para que você realmente olhe para Jesus. Olhe para Ele, vá em frente, persiga o teu sonho, prossiga
em frente, porque a vitória está lá na frente, né? Ore por nós. Vamos orar. E só dizer uma coisa que eu acho muito importante, é aquele texto do Apocalipse, capítulo 14, versículo 12 e 13, quando o anjo mostra o paraíso. Onde estão as pessoas que serviram a Deus aqui, servem a Deus aqui na terra, depois para a eternidade? Ele fala uma coisa: aqui está a perseverança dos santos, os que guardaram o mandamento em Deus e a fé em Jesus Cristo. Aí ouviu uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurado aquele que desde agora morreram no Senhor, descansarão do seu trabalho e a tua obra acompanharão. Aqui está a perseverança. Olha que para aqueles que são perseverantes, Deus tem um galardão para você, tem um lugar para você. Depois da eternidade você vai alcançar a bênção de Deus através da sua fidelidade. Oremos ao Senhor. Deus, te amamos. Muito obrigado, Jesus, por isso. Te adoramos, te glorificamos. Muito obrigado pela tua Obrigado, Deus. Obrigado pelo dom da vida. É muito bom viver. É muito bom saber que as pessoas estão vivendo, Senhor. Agora, Deus, eu quero te pedir uma bênção especial para todos que estão ouvindo esse programa, Senhor. Amém, Jesus. Que eles sejam abençoados, que eles sejam orientados, que a família deles sejam abençoada, Deus. Que eles nunca precisem correr atrás das tuas promessas, mas que as tuas promessas estejam sobre a vida deles pelas suas fidelidades. Nós te amamos, nós te adoramos e nos ensina e nos orienta a ser perseverante nos nossos objetivos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Acabou, né? Mas a gente está aí no próximo programa. Se Deus quiser, estaremos aí novamente. Quero agradecer. Obrigado. Bom, eu tenho que agradecer. Estou aqui feliz da vida. Obrigada a você. Estou emocionado, mas... Obrigada a você e até o próximo programa Momentos com Deus. Momento de louvor. Tentar matar os teus sonhos.